Olá, assombrados! Eu sou Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês neste tipo vivo estendido de hoje. Tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo, não se esqueça da Loja Assombrada e se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E vamos para o primeiro relato de hoje, que é este: o dia que a mãe de santo foi para Sete Além. Eita, vamos ver. O relato que eu vou contar hoje é do meu tio. Peço que não me identifique, eu nunca identifico ninguém aqui, só se vocês se identificarem depois aí, mas aqui todo mundo é fulano ou fulana. E peço para que troquem os nomes também, para colocar nomes fictícios. Então peço que não me identifique, pois já foi muito difícil convencê-lo de me deixar contar esse relato. E a condição para que eu contasse era de que o anonimato de todos, inclusive o meu, fosse mantido. Mas é exatamente isso que a gente pede em todos os relatos. A gente não quer saber quem é e tal, a gente quer saber da história. Então, pro bem de todo mundo, é melhor que sejam todos anônimos, entendeu? Troquem os nomes sempre, mas façam isso pra mim, porque a hora que eu tô lendo aqui, de repente eu vou lá e falo o nome verdadeiro, porque daí já passou, eu não consigo ficar, né? Então vocês já trocam os nomes, se quiser trocar cidade também já troca, sabe? Põe tudo fictício, nome, cidade, mas a história deixa aqui na real, que é o que a gente quer saber. Então vamos lá. Pois bem, vamos ao relato. Há uns 10 anos atrás, quando o Sete Além voltou a ser comentada no Facebook... Nossa, 10 anos atrás voltou a ser comentada? Quanto tempo tem essa história de Sete Além? Bom, quando voltou a ser comentada no Facebook, e essa época era o auge, né, dessa rede social, eu me interessei muito nessas histórias. Afinal, eu amo esse tipo de coisa desde criança. É uma moça, acho que nos conta, né? Bom, um dia, contando essas histórias pro meu tio, ele parou, me olhou sério e disse: "Eu acho que eu conheci alguém que já foi para esse lugar." E começou a me contar o relato que eu vou contar agora. O meu tio é hoje um mestre da Umbanda. Ele foi iniciado entre o final da década de 70 e começo da década de 80, ainda na adolescência. Naquela época ainda era comum ver lugares dedicados à fé, em religiões de matriz africana apenas em bairros periféricos, devido a reflexos do período escravocrata, como segregação e preconceito, né? Então o meu tio se metia lá para dentro de um desses bairros da nossa cidade, que até hoje ainda carrega esse estigma de bairro periférico, para poder ser iniciado na Umbanda. Nas religiões de matriz africana, quando você quer ser iniciado e demonstra aptidão, respeito e dedicação, você recebe uma espécie de mentor, alguém que vai ficar guiando e ensinando você na religião até você evoluir e estar pronto para seguir sozinho. Esse mentor ou essa mentora é sempre uma pessoa mais velha e muito sábia. Sempre um pai ou mãe de santo já com bastante idade e experiência. No caso do meu tio, era uma senhora que tinha uma sabedoria impressionante. Uma senhora raiz mesmo. Uma senhora incrível que ensinou muito a ele e que ele tem um carinho muito grande ao falar dela. Uma senhora filha de ex-escravos, neta de ex-escravos traficados, cujas histórias eram carregadas de lições e sabedoria. Uma senhora analfabeta que morava em um bairro sem luz, sem saneamento e sem asfalto, mas que tinha um universo inteiro para oferecer. É interessante isso, né? Ver essas pessoas que não tem nada material, entre aspas, não tem nada, né? Que é tão simples, então se carrega uma sabedoria, tanta coisa útil dentro delas, digamos assim, e tanta gente com tanto material e que são vazias, não é? Bom, continuando aqui. Onde estou? Essa senhora... Não, eu tô aqui, já aqui. Meu tio me conta histórias sobre ela até hoje e suas lições são ensinadas a mim desde a minha infância.
desde que consigo me lembrar. Essa senhora tinha mania de colocar a mão por dentro da blusa de botão do meu tio, em cima do coração dele, e dizer: "Você tem boa alma, meu filho." E ele respondia colocando as mãos sobre os ombros dela, dizendo: "A senhora também, minha mãe." Toda vez que ela fazia isso, ele sabia que vinha algum conselho sábio e incrível ou alguma história maravilhosa cheia de ensinamentos. Ela contava histórias que os avós contavam, que os pais contavam, ou histórias dela mesma, e sempre eram histórias impressionantes. Um dia o meu tio ajudava ela a preparar as comidas das entidades, e como cada um come uma coisa e não pode misturar, requer trabalho e atenção, né? Ela atendia e é um trabalho que requer atenção. Ok. Ela atendia no terreiro que era no quintal da casa dela. Então meu tio estava sempre lá para ajudá-la e, consequentemente, aprender com ela. Pois bem, ela botou a mão por dentro da blusa de botão dele e disse: "Você tem boa alma, meu filho." E ele respondeu colocando as mãos nos ombros dela: "A senhora também, minha mãe." Então ele se preparou para o que ela ia falar em seguida. Qual história ou conselho ele iria ouvir e aprender, levar para a vida e passar adiante? Foi então que ela baixou a cabeça e disse: "Ah, meu filho, quase que perdi minha alma." Meu tio, muito interessado, perguntou: "Como assim, dona fulana? Como assim quase perdeu sua alma?" Meu tio contou que ela contou para ele que um dia, quando ela era criança ainda, lá pela década de 10, 1900 e bolinha, 1910, 11, 12, ela brincava naquela mesma rua com outras crianças quando foi se esconder atrás de um latão de lixo. Esse latão tinha sido comprado pelos próprios moradores através de coleta, já que o lixo não era recolhido naquele bairro. Ela contou para o meu tio que se apoiou com as duas mãos no latão e se abaixou. Mas quando ela voltou para cima, ainda se apoiando no latão, tudo tinha mudado. A rua era outra. Tudo estava diferente. De repente, a rua de terra, com casinhas de madeira e cheia de crianças, tinha se transformado em um beco, com o chão de asfalto, assim como a rua. O beco tinha muros altos e meio quebrados. Ela saiu de trás do latão e andou para fora daquele beco. A rua deserta parecia não ter fim e era cheia de fábricas velhas e abandonadas até perder de vista. Fábricas caindo aos pedaços, algumas com parte da estrutura faltando e todas com vidros quebrados e muito ferro podre. O cheiro era de coisa velha e o céu era nublado e triste, como se fosse chover. As únicas coisas naquela rua que não eram aquelas grandes fábricas deixadas para apodrecer eram pequenos becos sem saída, como aquele onde ela tinha simplesmente surgido. Ela andou e andou, mas ficou com medo de se afastar de onde tinha começado e saiu correndo de volta para o ponto inicial. Desesperada, ela se sentou no chão atrás daquele latão e implorou, chorando, para que os seus protetores lhe ajudassem. Foi então que ela ouviu uma voz feminina, muito terna, lhe dizer para fazer o caminho inverso, que assim estaria de volta. E assim ela fez. Ela se apoiou no latão novamente e pulou para baixo. De repente, ela ouviu um barulho de crianças e tal e saiu engatinhando de trás do latão, sujando a perna de terra, inclusive. Ela estava de volta. As crianças perguntaram para onde ela foi, né? Perguntaram para ela onde ela foi parar, que ela tinha sumido. E ela respondeu contando sobre o lugar que tinha visto. As crianças acharam que era bobagem e então ela se convenceu que era mesmo e todos continuaram brincando.
Quando chega a noite, na hora de jantar, ou na hora do jantar, ela contou para os avós e para os pais o que aconteceu com ela. A avó materna, aflita, respondeu: "Você foi para a terra das almas perdidas e só sendo muito pura como você para poder sair de lá." Olha só, então ela contou um lugar, tipo uma outra dimensão que ela foi, gente. Então, cada um talvez dê um nome a isso. É isso que eu falo, né? Algo que realmente existe, um lugar, mas que talvez cada um dê um nome, né? Sete Além, sei lá, Terra das Almas Perdidas, se bem que ela não encontrou nenhuma alma por lá, o negócio estava deserto. E só almas puras conseguem sair de lá. Então, se por acaso você for parar num lugar desse, se você não tiver a alma pura, meu amigo, você fica preso lá? O que será que acontece? Então é isso, gente. Tem várias histórias por aí de pessoas que de repente estão em outro lugar e depois voltam pra cá, some daqui e vai. Uma dimensão paralela. Minha avó conta, eu já contei aqui várias vezes, mas sempre que eu tenho oportunidade eu conto de novo, que um tempo, minha mãe me contou isso, aliás, minha avó nunca chegou a me contar, que um dia ela estava vindo da casa dela para casa da minha mãe, caminho totalmente conhecido pela minha avó, onde cruzava o meio de uma praça, cruzava o meio de uma praça, tinha comércio de um lado, comércio de outro, e aí ela parou ali um pouco para fazer não sei o que. No que ela levantou a cabeça de novo, ela conta que não reconheceu o lugar onde ela estava, era um outro lugar. E aí ela ficou parada, tipo, uai, aonde eu vim parar? Eu não tava lá? E esse lugar eu não conheço, não tinha mais os comércios que ela costumava, era outro lugar. Mas ela, calma, como sempre, sentou ali no banco e ficou esperando e pensando. Acho que ela falou que eu vou sair andando aqui em um lugar que eu não conheço, não sei o que aconteceu, não sei, né? Ficou sentada lá. Ai, que susto! Bom, eu falei no telefone, já fiquei perdida onde que eu tava, o que eu tava conversando com vocês, que eu tomei um susto. Que aí o Matheus liga e o toque tem esse pim. Eu acho que eu vou mudar esse toque. Aí sempre toca e eu sempre assusto e acho que eu assusto vocês. Agora me perdi. Vamos pro próximo relato, que é este. Cadê? Este. Por que ele me protegeu se não sigo a religião? Olá, Ana, me chamo Fulana, mas pode me chamar de Fulana. Eu moro em uma cidade relativamente grande do Goiás e tenho 22 anos. Nasci aqui, mas morei por muito tempo numa cidade no interior da Bahia, onde sempre ouvi relatos sobrenaturais, tanto por parte de família como de amigos. A maioria desses relatos eu ouvi do meu pai, que desde que me conheço por gente, ele vê coisas inexplicáveis. E, por muitas vezes, essas coisas que ele vê me envolve. A minha família sempre foi evangélica. Nunca me envolvi com a religião. Eu não tenho envolvimento com nenhuma, entendeu? Nenhuma religião. Mas eu acompanhava a minha mãe, a minha avó, às vezes, mesmo tendo muitos questionamentos. Eu sempre fui curiosa em relação a isso. Sempre fazendo perguntas, indo atrás de conhecer novas religiões. Enfim. Certa noite eu sonhei que estava no meio de um milharal, correndo desesperada porque tinha algo querendo me pegar. Era uma sombra preta enorme. Só de lembrar eu me arrepio. Eu lembro que no sonho eu já estava quase desistindo de correr e deixar que a sombra me pegasse, porque eu não tinha mais esperança, sabe? Mas mesmo assim continuei correndo de cabeça baixa por conta das folhas do milharal. Quando ergui a cabeça, eu vi um homem negro. E ele era lindo, alto e relativamente forte. Usava um chapéu de lado, de cor preta, e usava um terno da cor preta e vermelha. Quando eu o vi, eu senti uma sensação de alívio. Eu corria a seu encontro. E quando eu cheguei na frente dele, eu me encontrava extremamente cansada e chorosa por encontrar alguém naquela situação em que eu estava, né? Chorosa porque, acho que finalmente encontrei alguém, né? Tava precisando muito. Ele me olhou e disse:
É uma moça, né? Fulana, eu não consigo me recordar do nome que ele disse. Hã? Ah, não, ele falou um outro nome. Ele me olhou e disse assim, ou disse que fulano era muito bom, mas se mexesse com um dos dele, ia ver quem era ele de verdade. E enquanto isso eu vi algumas entidades atrás dele concordando com ele. Logo em seguida eu acordei muito assustada, sem entender muito bem o que tinha acontecido. E no mesmo dia, na verdade à noite, o meu pai foi me buscar no serviço. E uma observação aqui, nós não moramos juntos. E no carro, meu pai me contou que nessa mesma madrugada em que eu sonhei com isso, ele estava em seu apartamento, sozinho, se ajeitando para dormir. Ele disse que desligou todas as luzes e abriu a janela, pois a luz da lua iluminava o quarto. Ele se deitou e deixou a porta aberta. Quando estava pegando no sono, sentiu uma sensação ruim e olhou na direção da porta. Ele disse que me viu em pé na porta do quarto com a mão no ombro do meu irmão, lembrando que ele estava sozinho em casa. Quando se tocou que não estávamos com ele, ele começou a repreender e no mesmo instante, o que era eu e meu irmão ali, virou duas coisas enormes e pretas indo para cima dele. Ele disse que na hora só conseguia rezar o Salmo 91 e apanhar para aquela... rezar o Salmo 91 e não sei o que para aquelas coisas. Apanhar para aquelas coisas, enfim. Ele disse que em um determinado momento escondeu a cabeça entre os braços e continuou rezando até que o que estava batendo ali parou e já estava amanhecendo. Ele me mostrou e realmente estava... peraí. Ele só conseguia rezar o Salmo 91 e apanhar daquelas coisas, é isso? Aquilo lá estava batendo nele. Ele disse que em um determinado momento ele só escondeu a cabeça entre os braços e continuou rezando até que o que estava batendo nele parou. E já estava amanhecendo. E ele me mostrou e realmente ele estava machucado, como se tivesse apanhado muito. Até hoje não entendemos muito o que aconteceu, mas foi cabuloso. Enfim, Ana, muito obrigada pelo espaço e me desculpe o tamanho do relato. Não mandei antes por parecer meio bobo. Imagina? Muito interessante. Beijos e uma observação. O título é porque comentei com um amigo sobre esse sonho e ele me disse que poderia ser o seu Zé me protegendo. Era igual essa imagem. Ela mandou uma imagem. Mas não faz sentido porque eu não sigo a religião e nunca fui visitar. Tenho vários outros relatos. Se quiser, posso contar. Beijinhos e tchau. Um beijo pra você. Muito obrigada. Eu acho que não importa se você frequenta ou não a religião, entendeu? Isso é só o ato de ir até lá e até um local ou não. Se você tem a proteção deles, ou se você tá ligada de alguma forma, ou não, se você tá precisando, eu acho que eles não hesitam em ajudar quem for preciso ajudar, entendeu? E ainda mais você que não tá com ligação com nenhuma direita, então talvez você não tenha muito focado ali por exemplo, vamos dizer, um católico que tá ali, vai pedir muito ajuda de Maria, de Nossa Senhora, de São Francisco, né? Tá bem direcionado ali, vamos dizer assim, um evangélico que vai pedir o socorro de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Então também tá bem focado ali. Agora, talvez, como você disse que gosta de estudar sobre várias religiões, você está aberta a tudo, vamos dizer assim, então talvez ele tenha se sentido, não sei se essa seria a palavra, tenha tido essa abertura para te proteger. Agora, o que estava acontecendo? Que nem o seu pai também sofreu um ataque e pelo que deu para entender, você também sofreu um ataque do lado de lá, né? Parecia um sonho, mas às vezes você estava de fato em algum lugar e também sendo perseguida
por aquela coisa, né? Eu estava no meio do meu correndo, desesperada, porque tinha algo querendo me pegar, uma sombra preta enorme. A sombra também foi pegar teu pai, né? Bateu, inclusive, nele. Mas que ainda vai bater? O que acontece se a gente virar os tapas também, tá? Talvez a gente não consiga bater. Ai, gente. É que a gente fica com medo, né? Assim, é claro, mas se você pensar bem, se em vez de medo subir a raiva, o que a gente faz com uma sombra dessa que quer bater na gente? É soco no meio de oração, que você fala uma coisa, a outra vai funcionar. Se o soco não funcionar, a oração funciona. Se não, né? Já vai. Pai nosso que está no céu. E socando o negócio. Mas aí ele apareceu lá pra te proteger. Agora, peraí, ouça bem o que ele falou. Fulano era muito bom. Mas ele falou o quê? Então ele falou o seguinte: fulano é muito bom, mas se mexer com um dos meus, ele vai ver quem eu sou de verdade. Foi isso que a entidade falou pra ela. Possível entidade ali, né? Então o que será que aconteceu? Alguém estava tentando atacar. Alguém que é uma pessoa boa, mas a hora que tentou mexer com, como ele disse, um dos dele. Então, de repente, é algo a você pensar. Talvez se você não tem aí a proteção. Não sei se seria seu Zé Pilintra, é isso? Porque seu Zé Pilintra também não usa roupa branca, chapéu branco. Esse daqui tava de preto e vermelho. Alguma outra entidade, não sei. Mas pensa nisso. Dá uma estudada, alguma coisa mais em relação a isso, as entidades, né? Bom, próximo relato. A casa do meu avô. Oi, Ana, Matheus e ouvintes do canal Assombrado. Eu me chamo Fulana. Eu acho que é não, Fulano. Mas sei que vai me chamar de Fulano. Isso aí. Digo primeiramente que acompanho o trabalho de vocês desde que eu tinha 8 anos de idade. E hoje, quase 10 anos depois, tomei a liberdade de contar os relatos que sempre ouvi da minha família. Se houver algum nome, não será o verdadeiro. E caso encontre algum erro, me desculpe, pois estou escrevendo pelo celular. Ok, vamos lá. Meu avô é um dos moradores mais antigos da cidade e desde que chegou, morou em muitos locais diferentes. No entanto, nem todos chamaram a atenção como o último, o qual vou relatar aqui. Aqui já foi um antigo hotel e após reformas se tornou residência, onde também presenciou o falecimento de um antigo morador, né? Onde também aconteceu o falecimento de um morador. Meu pai, Juliano, o mais novo de 6 irmãos, quando jovem, foi um assíduo frequentador dos bares da cidade, chegando sempre em casa por volta da meia-noite e nunca notou nada de estranho, até certo dia. Como de costume, após a bebedeira, voltou para casa e sentou-se no sofá para assistir algum programa que estivesse passando aí na TV. Até que de repente a janela do corredor da casa abriu e em uma força surpreendente, que o meu pai até esperou... e abriu com uma força surpreendente, que meu pai até esperou, pensando que era algum ladrão que ia entrar. Porém, ao ver lá o que tinha acontecido... não tinha nada, ninguém, só o escuro, o frio, o silêncio. Em outra ocasião, ele estava de pé na porta de entrada da casa, que por sinal é na lateral, por ser um modelo antigo de residência, e foi quando sentiu um sopro muito forte em seu ouvido, que o fez se assustar e se arrepiar dos pés à cabeça. Certo dia, ele estava com a minha mãe em outro local da casa, até ouvirem o som de uma pedra enorme caindo em cima da mesa de vidro da sala, fazendo ela se despedaçar por completo. Nossa, a pedra caiu do nada. Entretanto, ao correrem até onde tinham escutado o barulho, adivinha? Não vou nem ler, já até sei, não aconteceu nada, não tinha nada, estava tudo intacto. Onde tinha ouvido o barulho estava o que? Tudo no lugar. Nada de anormal se fazia ali. E apenas a dúvida permaneceu. É aquela outra coisa que eu falo pra vocês, gente. Acontece o regaço lá, você escuta tudo, quando você chega não tem nada. O que aconteceu? Não foi no físico.
Mas foi com coisas que estão ali. Foi a mesinha quebrando, escutamos, mas não aconteceu. Então, esse espírito, essa entidade faz a gente ter um tipo de alucinação, que a gente escuta algo que não aconteceu na cabeça. Então, se ele pode fazer a gente ouvir, ele pode fazer a gente ver também. Coisas que não estão, na verdade, ali, são colocadas ali somente para assustar. Ou a mesa quebrou numa dimensão paralela. E aí teve aquele bug que você escutou, mas não viu, porque aconteceu ali, mas não aconteceu ali. É ali, mas não é ali. O que vocês acham? Então, às vezes, a gente acha que é um fantasma, mas é só outra pessoa em dimensões paralelas vivendo junto com a gente. Às vezes, eu mesmo do lado de lá, né? Que abriu a janela, tipo o filme Os Outros, sem querer dar spoilers, mas com gente viva. Tem vivo do lado de lá e vivo do lado de cá. Só que em dimensões paralelas. Continuando. Sempre que dormia, meu pai sentia uma presença forte sentando na beirada da cama, fazendo até a cama afundar. Ou até mesmo sentando em cima do seu peito, sufocando. Mas em certa vez, ao ocorrer isso, meu pai conseguiu gritar, expulsar aquilo, mandando ir para aquele lugar. Já estava sem paciência com a assombração. E depois desse dia, não presenciou mais nada. Tô falando que funciona, dá uma xingada, perder a paciência às vezes, que você fala, olha, falar firme, entendeu? Vai embora, não vem mais. Mas assim, eu acho que a gente tem que ser firme, mas manter um respeitinho ali ainda, sabe? Assim, sem xingar muito. Mas ser firme, falar, ó, seguinte, meu amigo, preciso dormir, tá? Isso aqui não é mais o teu plano. Vá pro teu plano, me deixa descansar, vamos entrar num acordo. Alguma coisa assim, não sei. Se não funcionar, aí você manda pra PQP. Minha mãe, Beatriz, também vê constantemente vultos, presenças escuras, brisas passando por ela e assobios vindos do fundo da casa, lá dos fundos da casa. Uma vez pôde escutar até um choro de bebê que vinha do quintal. Minha avó contou que uma antiga moradora havia enterrado ali um de seus filhos que fora abortado. Por isso, o choro. Então, mais um adendo aqui. Minha avó falava isso também. Que às vezes acontecia, né? Ainda mais naquela época onde, imagina uma mulher engravidar sem estar casada. E era muita vergonha, era muito peso, assim, moral para se carregar. E aí eu fico imaginando quantas não acabaram tirando. E aí vai fazer o quê? Imagina só, ainda não tinha método contraceptivo. Até tinha, mas não se falava nem de menstruação, gente, nem de absorvente. Quanto mais de método contraceptivo. Então não usava. Agora imagina o tanto de gravidez que podia acontecer, não é? E aí o tanto de mulher que às vezes abafava e que às vezes tirava. E aí você vai fazer o quê? Né? Vai levar... Né? O que você faz? Enterra no próprio quintal, no próprio terreno, por ali. E aí vem o tanto de história que a gente vê de criança, escutar choro de criança em locais assim. Minha mãe conta, minha avó contava, minha avó falava isso. Só que minha avó falava assim, que era espírito de criança que não foi batizada, que morreu sem ser batizada. Aí fica no limbo. E eu imaginava o limbo tipo um pântano, assim. O limbo pra mim era um pântano, com água e barro, e a criança tava ali afogando. Mas fica naquele... O limbo seria... Ela não vai pro céu, nem pro inferno, e fica presa entre o céu e o inferno, sabe? Tipo assim, e aqui. No caso aqui. Meu irmão já escutou choro de criança também, mas nos terrenos baldios no meio da cidade. Saber, né? Bom, continuando aqui. Meu avô mora e dorme sozinho na casa. Eu não sei como ele consegue. Porém, isso não significa estar isento das experiências. Ele já sentiu a sua cama sendo virada enquanto dormia. Virada como? De assim ou de assim? Enquanto dormia. Ele vê vultos, escuta estralos e sente presenças. Também ouviu em uma ocasião uma cantiga antiga, como de terreiro, e não teve coragem para ver o que era.
Eu particularmente morei 1 ano nessa casa e não foi tão difícil, graças a Deus. No entanto, ao andar no corredor é possível ouvir passos atrás de você, estalos e uma sensação de estar sendo observado. Dizem que muito tempo antes houve ali um salão onde se faziam rituais. E posso dizer que não acredito que esses fenômenos acabarão assim tão cedo. Mas até lá, basta apenas termos fé e coragem. E bota coragem nisso. Bom, esse foi o meu relato. São algumas coisas que ocorreram na casa do meu avô. E além dessas, muitas pessoas já sentiram, presenciaram acontecimentos, mas quem sabe numa outra hora eu os mande. Espero que o meu relato seja escolhido. Fiquem com Deus. Um beijo pra você, muito obrigada. Olha, é isso que eu ia falar. É um local com muito tipo de atividade, muitas atividades paranormais. Então alguma coisa tem ali, né? E são diferente, não é aquela... Por exemplo, tem lugar que o que acontece é ver uma mulher de branco. Então eu já vi essa mulher, ela passa daqui. É uma presença dentro da casa, entendeu? Aí você vai ver, de repente uma mulher morreu lá. Então pode ser que seja aquela mulher que tá presa ao local. Mas nesse caso, muita coisinha acontece. É ser acompanhado por passos, vultos, cama afundando. Aí de repente é barulho que não sei o que lá quebrou. É muito, né? Cantiga. Então, talvez, se realmente ali foi alguma coisa do tipo um lugar onde se fazia magia e tal, tenha aberto um portal, alguma coisa nessa casa, nesse local, onde um monte de coisa vai surgir. Vai ficar ali, ó, tá aberto o negócio ali. E talvez a pessoa, quando saiu de lá, não fechou isso, né? Abriu lá com os rituais, sei lá, e a hora que mudou, simplesmente mudou e largou aberto, às vezes, ou não sei que tipo de energia que ficou no local e acabou atraindo. Então, talvez seria interessante trazer alguém para uma oração ou saber o que está acontecendo ali. Dependendo do que está no local, às vezes a oração piora a situação, né? Não gosta que fez a oração e aí a atividade dá uma piorada. Depende do que está lá, né? Enfim, mas eu acho que tem alguma coisa, um caminho aberto aí dentro da casa, que muita coisa acontece. Ou esse lance de outra dimensão, ou junta tudo, né? Facilita pra outra dimensão, facilita pra fantasma, facilita pra um monte de coisa. Deixem as suas opiniões, sempre com respeito, por favor. Se tem história parecida, manda o relato pra gente. Vamos pro próximo, que é a Casa Mal Assombrada. Mais uma, olha lá. Olá, Ana e equipe Assombrados. Pode ficar tranquila que todos os nomes já foram trocados. Muito obrigada. Na pequena cidade onde cresci... Peraí, é um moço que nos conta. Na pequena cidade onde cresci, havia uma casa que todos conheciam por sua imponência e, é claro, por suas histórias assustadoras. Era a casa do meu avô. Olha, outro avô, outra casa assombrada de vô. Era a casa do meu avô José, construída com imponência no centro do bairro. Com seus 500 metros quadrados de terreno e 450 metros quadrados construídos. Meu Deus, imagina limpar isso. Cara, 400... Hoje nós vemos um apartamento aí com 3 quartos com 70 metros quadrados, né? 450 metros construídos. Tinha espaço de sobra para abrigar lendas e segredos. A casa era composta por 8 quartos, uma sala ampla, 3 banheiros, uma cozinha grande, uma lavanderia e, como se não bastasse, uma casa nos fundos. Os relatos que eu vou compartilhar aconteceram todos ali. O fantasma da... Nossa, tem vários relatinhos. O fantasma da minha avó descendo a escada. Nos anos 80, a minha avó faleceu. Como era costume, na época, o velório foi realizado em casa. Algum tempo depois, a irmã dela, Marlene, sofreu o primeiro de 8 AVCs. Para ajudá-la, meu avô contratou uma cuidadora. Tudo parecia normal até que na primeira semana de trabalho, a mulher viu algo inexplicável. Uma figura feminina descendo a escada. Ela descreveu a mulher como alguém vestindo preto, com um véu cobrindo o rosto, exatamente como a minha avó foi enterrada.
A cuidadora fugiu da casa naquela mesma noite e nunca mais voltou. Coitada. Ai, será que era o fantasma da avó? Segundo, risadas de crianças invisíveis. Entre a cozinha e a sala havia um lavabo. Sempre que eu entrava lá, eu podia ouvir risadas e vozes de crianças brincando no quintal. O estranho é que muitas vezes não havia crianças por perto. Era uma sensação inquietante, como se algo invisível estivesse sempre espreitando. Sombras na madrugada. Em 2010, com meu avô já idoso e com dificuldades para andar, decidi dormir no mesmo quarto que ele. Mas todas as noites, às 3 da manhã, eu acordava abruptamente. Em uma dessas noites, eu vi algo que nunca esqueci. Uma sombra preta pairava sobre o meu avô José, enquanto uma sombra branca permanecia ao lado, como se observasse tudo. Depois desse episódio, meu avô começou a ver coisas também. Figuras de parentes falecidos, como seus pais, apareciam para ele com frequência. Marlene e o último AVC. Em 2007, Marlene teve seu 8º e último AVC. Foi encontrada caída embaixo do guarda-roupas, gritando o nome da minha mãe, Francisca, que havia falecido há apenas 15 dias. Sua voz ecoava pela casa, chamando insistentemente por alguém que já não estava mais entre nós. Será que ela estava vendo a irmã? O homem ao lado da minha cama. Quando eu era criança, durante a Páscoa, fiquei acordado esperando o coelhinho dos ovos de chocolate. Foi então que vi um homem entrar no quarto. Ele ficou parado ao lado da minha cama, me observando em silêncio. Eu estava aterrorizado demais para me mexer. Só depois percebi que ninguém além de mim tinha visto aquele homem. A cobra sob o travesseiro. Ai, misericórdia! Na mesma época, todas as noites eu sentia algo estranho embaixo do meu travesseiro. Parecia o movimento sinuoso de uma cobra. Sempre que eu levantava o travesseiro, não tinha nada lá, mas a sensação continuava me assombrando noite após noite. Ai, que agonia, meu Deus, não dá pra dormir assim. 7º e último, os sapos no quintal. Em uma noite particularmente estranha, encontramos cerca de 15 sapos espalhados pelo quintal. A casa estava localizada no centro da cidade, longe de qualquer área de mata ou lagoa. Foi um evento que ninguém conseguiu explicar. Olha, porque às vezes chove, os sapos saem, né? Mas geralmente em local que dá, né? Tem sapo por perto, ou lagoa, que nem ele falou, alguma coisa assim. Não, do nada, às vezes, sei lá, apareciam uns sapos lá em casa. Mas um sapinho um dia, um sapo outro dia, quando chovia, alguma coisa assim, né? Mas 15 sapos? Do nada, uma vez? Nunca assim? Bom, esses são apenas alguns dos muitos acontecimentos que marcaram a história da casa do meu avô. Até hoje, a casa continua sendo um lugar que carrega mais do que paredes e telhados. Ela guarda segredos e memórias que desafiam o tempo e o entendimento. Olha lá, mais um lugar será igual ao relato anterior. Mais um local assombrado, que tenha algo ali, uma atividade muito forte. O que será que aconteceu ali? Por que tem essa atividade ali? Quem são as pessoas que assombram o local? Próximo e último relato de hoje. O meu avô também, olha lá. Meu avô veio se despedir? Ah, uma pergunta. Meu avô veio se despedir? Vamos ver. Ai, eu tenho que anotar um negócio aqui, senão eu vou esquecer. Pronto. Olá, Ana e assombrados, me chamo Fulana e adoraria ser chamada de Fulana. Se quiser, pode me chamar de... nome fictício. Hoje vou contar um relato que aconteceu quando eu tinha 15 anos. Ana, o meu avô sempre foi um homem bem forte, porém, de um tempo pra cá, ele piorou, tendo 2 infartos, veias entupidas, rins comprometidos e Bento,
acho que é o nome fictício do avô, não sei, teve hérnia na região íntima, inchando até o pé dele. O pé ficou inchado também, ou por conta da hérnia, tipo, desceu e foi até o pé. Nossa, mas daí é muito, né? Bom, Bento, meu avô, acredito, só vomitava e ficava na cama. Só saía com a ajuda dos filhos. Enfim, no mês de julho, meu avô foi internado e de lá não voltou mais. O que me intriga é que Bento gostava muito de mim. E às 3 da manhã, eu acordei com um barulho do banco do puff que ficava ao lado da minha cama. Eu não consegui me mexer, mas eu senti o puff abaixar. 3h58 da manhã, o meu pai me acordou dizendo que o meu avô tinha morrido. Então, Anne assombrado, seria o meu avô vindo se despedir de mim ou apenas paranoia minha? Eu não estava dormindo, pois eu abri os olhos na hora e eu sentia o cheiro dele junto com uma respiração, Ana. Bom, foi isso. Um beijo para você e para todos os assombrados. Obrigada por dar esse espaço para todos nós contarmos as nossas experiências. Tudo de bom para você e que você continue sendo essa mulher linda e maravilhosa que você é. Muito obrigada, um beijão para você. E assim, eu acho muito possível que seja assim o seu avô. Foi bem no horário, você sentiu o cheiro dele, ouviu, viu. Então, e como ele gostava muito de você, eu acho que ele desencarnou e foi lá. Ou dar um tchau, ou dar uma última olhada em todo mundo, provavelmente. Não foi só perto de você, é que ali, não sei por qual motivo, teve essas manifestações. O cheiro, você ouviu, viu, se mexeu, puff, né, essas coisas. Mas imagina você, se você tá partindo para um outro lugar ou se vê nessa situação, estou sem meu corpo e agora estou aqui em outro lugar, você ia só até uma pessoa? Ou você iria até várias, né? Várias pessoas que são queridas, se você pudesse, né? Para ou estar perto, ou pensar, ou não sei, dar um tchau. Mas talvez algumas percebam mais do que outras. Mas acredito que sim, foi seu avô que desencarnou e foi lá se despedir. Bom, pessoal, estes foram os relatos de hoje. Eu espero que tenham gostado. Um grande beijo para vocês. Se forem comentar, que seja sempre com respeito, por favor. E se tem uma história sobrenatural, conta aqui pra gente. Envia o seu relato, ok? Um grande beijo e a gente se vê no próximo relato. Fui! Tchau, tchau!